pessoal, seguindo aqui, né, nossa videoaula, a gente vai abordar o tema aqui, né, sobre desenvolvimento de enxame, né. O apicultor, né, Renildo, ele que vai passar, né, essa experiência que ele desenvolve aqui na propriedade dele, né, no apiário. Então, Bom, continuando, né, as videoaulas, nós vamos trabalhar um pouquinho agora sobre a questão de desenvolvimento de enxame. Montamos um cenário aqui para a gente explicar melhor a questão de desenvolvimento de enxame. Quando a gente fala desenvolvimento de enxame, o que é desenvolvimento de enxame? É pegar o enxame, né, para colocar ele para ele crescer, para ele se desenvolver, para chegar ao pico de produção, né? Uma caixa que a gente chama que está pronto para produzir. Então, assim, existem várias formas de captura de abelha, né? Se o cara está iniciando, ele vai capturar as abelhas dele no mato, né? E ele vai colocar na caixa, né? No apiário dele, e ele vai desenvolver, vai começar a trabalhar esse enxame para que o enxame chegue a um ponto de que a gente chama de produção, um ponto que ele já está com quantidade de quadros com cria suficiente para que as abelhas entrem no processo de produção. Então, assim, o método que ele adquiriu as abelhas, seja qual for o método que ele utilize, se for capturar no mato, se ele armar a isca, né? Ou seja, a forma que o tamanho do enxame vai depender de acordo, né? O que o apicultor pegou. Se ele pegou um enxame maior, claro, um enxame maior. Mas assim, a gente vai simular aqui o desenvolvimento do enxame, né, utilizando 3 quadros. Então a gente vai começar, por exemplo, com um enxame pequeno, né? Um enxame desse que está com 3 quadros. Então assim, o apicultor, um exemplo, fez uma captura de um enxame e esse enxame tinha 3 quadros de cria, né? Então ele trouxe para a sua caixa e a partir daí ele vai começar a desenvolver esse enxame. Então assim, tem a organização dentro da colmeia, né? Ela varia de acordo, cada apicultor gosta de trabalhar de uma forma, né? Mas o que acontece? Quando eu trabalho a questão do desenvolvimento do enxame no seguinte: estou com uma abelha que tem 3 quadros, eu vou começar a desenvolver ela, trabalhar ela para que ela chegue ao pico, para poder ela encher essa caixa. Então, o que é a organização dentro da caixa? O que é que eu faço? Eu coloco esses 3 quadros aqui, ó, da forma que está aqui, no meio da caixa, né? Se for uma época fria, uma época de inverno muito frio, é bom se trabalhar ela com ela no canto. Por quê? Porque vai ajudar no aquecimento do enxame. Se for na época mais quente, utilizo ela no centro da caixa. Aí venho aqui, ó, reduzo o alvado, né? O que é o alvado? O alvado é a entrada das abelhas, a entrada da caixa. Então eu utilizo uma madeirazinha aqui de 30 centímetros e deixo só 7 centímetros, já que o alvado é 37 centímetros, né? Então eu deixo só 7 centímetros aqui para essas abelhas movimentar, né? Por que tem que reduzir o alvado? Porque um enxame pequeno desse, ele não tem as abelhas guardiãs, que a gente chama, suficiente para poder tapar um alvado desse tamanho. Então por isso que é necessário essa redução do alvado. Pronto, colocou os favos no centro da caixa, né? No centro da caixa. E agora você vai iniciar o processo de crescimento e desenvolvimento desse enxame. Existem vários métodos, né? Por exemplo, se a época estiver boa, tiver uma época de florada abundante, estiver entrando néctar na natureza, você não vai precisar da alimentação, né? Você não vai precisar da alimentação dessa abelha. Então, ela vai crescer de acordo o enxame mesmo, né? Buscando
é o néctar e o pólen na natureza. Se for uma época seca, que você pegou essa abelha, ou dividiu, ou capturou, aí você vai ter que entrar com alimentação artificial, né, nessa caixa. Então vamos lá. Eu coloquei esses 3 quadros de cria no centro da caixa, né? Aí agora eu vou começar a desenvolver esse enxame para que esse enxame cresça. Em seguida, eu venho com 2 lâminas de cera alveolada e coloco uma de um lado e uma outra do outro, né? Por quê? Porque a abelha, ela cresce no formato de bola. Ela cresce no formato de bola, né? Então ela vai crescendo do meio para os lados, né? Então quando eu vou colocando um quadro de um lado, um quadro de outro, essa abelha ela consegue crescer muito mais rápido. Então vou colocando esses quadros à medida que vai puxando. Tem gente que já coloca os quadros completos todas as caixas. Não funciona. Por quê? Porque o enxame é pequeno, esse enxame não vai ter condição de puxar tão rápido esses quadros assim. O que acontece? As abelhas vão começar a roer a cera. Então o apicultor, além dele perder com a cera que as abelhas vão roer, essa cera também corre o risco de desidratar, de ressecar, né? Ela seca. Então por isso que é importante ir colocando a necessidade que ela vai puxando. Se for um período de chuva, as abelhas elas vão puxar em média aí por semana de 1 a 2 quadros por semana, né? E aí você vai sempre colocando nas beiradas. Se for no período seco, vai ser necessário a alimentação, né, artificial. Alimentação artificial, você pode usar, eu gosto de usar muito o alimentador interno, não está aqui agora, né? Um alimentador interno aqui dentro da casa para esses enxames menores. Por quê? Porque o risco de pilhagem é menos. Então, por isso que é necessário uma alimentação interna. Qual seria essa alimentação? Alimentação energética, né? Água com açúcar, à base de 50%. Então, o apicultor vai usar 50% de água e 50% de açúcar, ou 1 para 1, né? Vai fazer o xarope e vai colocar de acordo com o tamanho do enxame. Um enxame desse aqui pequeno, de 3 a 4 quadros, ele não vai ser necessário muito xarope na semana. Por quê? Se a gente colocar muito xarope, o que é que vai acontecer? A abelha, ela vai pegar esse xarope, como não tem abelhas engenheiras suficientes nascendo tão rápido, elas vão pegar esse xarope e vão começar a estocar nos quadros. Então, se eu crescer o enxame, eu vou acabar diminuindo, porque a cera que eu tenho, né, puxada é para a rainha pôr, colocar ovos. E aí, se elas colocar, se a gente oferecer muito xarope, elas vão acabar depositando esse xarope nos quadros. E aí vai estar reduzindo o espaço, né, da rainha pôr. Então, na primeira semana, faz uma alimentação aí com 400 ml, né, de xarope na primeira semana, que é para também dar um choque, digamos assim, na abelha. Então a rainha, quando ela vê essa alimentação, né, vai ter uma modificação nela, e ela vai, se for um período seco, ela vai começar a iniciar o processo de postura, né? Aí eu vou aumentando a alimentação na segunda, terceira e quarta semana, vou oferecendo de acordo à necessidade da caixa. Eu gosto de calcular por quadro. Então, por exemplo, se essa abelha aqui já está com 5 quadros de cria puxado, eu vou utilizar 300 ml de xarope por semana. 300 ml por semana. Então, 3 vezes 5, 15.
Então vai dar 1,5 litro de xarope para uma abelha dessa na semana, distribuída de acordo com o tempo do apicultor. Se puder colocar todo dia, melhor ainda. Mas se o apicultor não tiver tempo para ir mapear todo dia, ele pode dividir em 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana, né? É melhor 3 vezes na semana. Então, essa alimentação 300 ml por quadro, né? A partir do momento que a abelha for crescendo, aí eu vou aumentando a dose da alimentação energética. Outra coisa que é importante é a questão, se for um período seco, é a alimentação proteica, né? A alimentação energética é a base de energia para a abelha, né? Para a abelha voar, para a abelha buscar, para a abelha puxar cera. E a alimentação proteica é para ajudar a abelha na alimentação das larvas novas, que é a base de proteína, né? Qual seria essa alimentação proteica, né? Minha alimentação, a que eu uso 20% de extrato de soja, uso 5% de pó de pólen, né? E uso 75% de açúcar refinado, açúcar fininho. Então mistura todos esses ingredientes, faz o bife proteico e utiliza em torno de 15 gramas de ração proteica desse bife proteico por quadro, né? Então, por exemplo, uma abelha dessa aqui que está com 5 quadros de cria já, eu vou utilizar 150 gramas de bife proteico, mais ou menos a cada 15 a 20 dias, né? Então esse é um consumo que as abelhas elas vão necessitar para poder alimentar as larvas, né? Alimentar também a rainha, já que a rainha também é alimentada com pólen, né? Pólen, geleia real e mel também, energia, água com açúcar. Tem gente que acha que a rainha ela não come mel também, mas come. A rainha necessita de muita energia, porque uma rainha boa hoje ela consegue deixar até 3.000 ovos por dia, né? Por 3.000 ovos por dia. Então, para isso ela necessita de uma alimentação muito boa, à base de geleia real, né? Ela precisa de muita energia para poder fazer essa postura. Então, o desenvolvimento do enxame, o apicultor precisa observar o período que ele está. Como eu falei, se é o período frio, a gente trabalha com ela no canto. Se for um período quente, a gente trabalha com ela no meio, porque a abelha ela cresce muito mais rápido assim no meio, porque tem os dois lados para puxar. Quando a gente encosta aqui, ó, os quadros tudo num canto, a abelha não tem como crescer mais para aquele lado, né? Então ela fica só com um lado só para poder crescer. Então o desenvolvimento é muito mais lento. Continuando o desenvolvimento do enxame, nós estamos simulando aqui que a gente está com a caixa com 5 quadros, né? 5 quadros. E a partir do momento que a abelha for crescendo, nós vamos utilizando quadro, né, de cera alveolada nas laterais, né? Então essa abelha ela vai se desenvolvendo, crescendo também de acordo, né, a questão do apicultor. É importante também o apicultor ele está observando a questão do desenvolvimento de enxame, porque tem vezes que você consegue capturar uma abelha e aí quando vai observar, essa rainha não presta, ela tá velha demais, então você não vai conseguir crescer rápido essa abelha, porque a rainha não vai lhe dar a resposta, né? E aí o que é que o apicultor pode fazer? O apicultor pode ajudar essa rainha ou pode trocar essa rainha. Como é que eu ajudo esse enxame? É fácil, é só ir nas caixas, nas outras caixas vizinhas,
né, do seu apiário, pegar quadro de cria fechada, né, o quadro já de cria toda fechada. O que é quadro de cria fechado? É quadro de cria que já estão próximos a nascer. Então existem dois tipos de quadro de cria, né? Tem um quadro de cria leve e tem um quadro de cria pesado. O quadro de cria leve, ele já está próximo a nascer, em torno de 4 dias que as abelhas estão nascendo. E o quadro de cria fechado, ela vai demorar 10 dias para as abelhas nascer. Então o apicultor vai lá, coleta esse quadro de cria fechado, que ele esteja leve, e outra abelha vem e coloca nesse enxame. O que é que acontece? Vai ajudar no desenvolvimento do enxame muito mais rápido. Por quê? Porque esse quadro aí com 4 dias vai estar nascendo abelhas, né? Abelhas nutrizes, né? Quando as abelhas nascem, logo ela passa a ser nutriz. Ela vai ajudar na alimentação das outras larvas, né? E consequentemente o enxame ele vai se desenvolver muito mais rápido. Então assim, com esse manejo aqui eu consigo unificar os enxames, né? Então o apicultor ele tá lá com um apiário que ele tá com 30 caixas e ele tá começando a desenvolver e tem lá 5 ou 6 que tá crescendo muito mais rápido que as outras. Então eu posso muito bem pegar quadro dessas abelhas que está crescendo mais rápido que as outras e colocar nessas que estão mais atrasadas, porque eu vou conseguir equilibrar o enxame e consequentemente esse enxame chegar muito mais rápido, né? Ainda falando em desenvolvimento de enxame, né? Falando sobre desenvolvimento de enxame ainda, essa caixa aqui a gente já fez todos esses trabalhos que a gente falou sobre alimentação se precisou, né? Troca de quadro, e agora ela tá com 10 quadros. Aqui sim, a abelha ela já chegou, ela já está propícia para que a gente chama de produzir. Aqui é uma caixa que a gente chama de produção. Ela já estão com 10 quadros cheios, né? Ela vai estar em torno de 8 a 9 quadros de crias, entre 7 e 9 quadros de crias, e esse enxame ele já está pronto para produzir. Ou seja, a partir daqui nós vamos inserir a melgueira, e a partir daí o enxame já está pronto para produzir. Então, a época, né, o período de crescimento do enxame vai depender muito bem do tempo, do período. Se tiver uma época de florada boa, o enxame vai chegar mais rápido, né? Se for na época seca, que o apicultor vai crescer com a alimentação, vai demorar um pouco. Mas esses manejos aí de pegar quadro de outra abelha para ajudar o enxame, ajuda esses enxames chegar muito mais rápido, né, para produzir. Então assim, é necessário que o apicultor trabalhe a questão do desenvolvimento do enxame, né? Ele observa como é que está sendo esse crescimento e ele também não fique só de olho nessa caixa, que ele observe as outras caixas, que ele utilize as outras caixas justamente para ajudar esse enxame crescer, né? O que acontece quando o cara tem muito filho e não consegue dar comida, né? Ele vai pedir ajuda. Então o apicultor também vai pedir ajuda de outras colmeias, né? Para poder ele fazer com que o seu enxame ele cresça rápido, ele chegue no ponto de produção. Pronto, chegou a época de produção, né? Se tiver na época de florada, pronto, já vai introduzir a melgueira. Então um enxame desse ela vai conseguir, se tiver aí 20 a 30 dias ainda de florada, ela consegue encher de 1 a 2 melgueiras, né? Se as melgueiras já tiver com cera puxada, o que é cera puxada? A cera puxada é isso aqui, que as abelhas ela já gastou uma quantidade de mel suficiente para produzir a cera, né? Lembra que eu falei na aula anterior que a abelha ela consegue
para ela fazer 1 quilo de cera, ela consome 7 kg de mel. Então, quando eu dou essa cera puxada, a gente não vai gastar o mel que ela ia trazer para puxar a cera, ela já vai depositar nos quadros. Pronto, pessoal, chegando ao final, né, da nossa videoaula, onde a gente abordou aqui, né, sobre aproveitamento e produção de cera, né. Teve um momento também que a gente trabalhou, que nos apresentou a produção de rainha, e a gente está fechando aqui com o desenvolvimento de enxame, né. Nesse momento, né, quero agradecer a Renilton por estar compartilhando essa experiência, essa vivência dele, né, abrindo aí essa oportunidade para que a gente leve, né, essa experiência e apresente a outros apicultores, né, lá nos empreendimentos do projeto Bahia Produtiva, né. Então, desde já, em nome da COPSER, né, em nome do projeto Bahia Produtiva, quero agradecer a você por esse momento aqui, né, e que os apicultores iniciantes, os apicultores, né, que compõem esse projeto chamado Bahia Produtiva, aproveite, né, esse conhecimento e comece também a desenvolver lá nas suas propriedades. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.